Olá, boa tarde. Você assiste agora a 28ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, realizada no dia 19 de agosto. Nesta sessão, estão em pauta 40 processos. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 27ª Sessão Plenária Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente aos senhores. Com a aquiescência do plenário, então, aprovada a nossa ata. Passo, então, ao secretário-geral das sessões para a leitura do expediente. Decisão TC 5261 de 2014, da presidência dessa Corte, que, considerando o disposto no artigo 459, caput, parágrafo 3º do Regimento Interno, o Tribunal de Contas, que estabelece que compete ao presidente decidir sobre o pedido de parcelamento formulado entre a data do trânsito em julgado do processo e a remessa, deferiu o pedido de parcelamento de multa constante no processo TC 3582/2007, pleiteado pelo senhor Luiz Ferraz Molim, diretor de Meio Ambiente da Sesão do exercício de 2006, em 10 parcelas mensais, dando ciência ao interessado, encaminhando o processo posteriormente ao Ministério Público Especial de Contas, com a devida publicação no Diário Eletrônico desta Corte. É só, senhor presidente. Passamos à fase, então, de comunicações da presidência e sorteio de processos. Senhores conselheiros substitutos, senhor procurador, considerando as atribuições conferidas a este tribunal pela Constituição Estadual e disposto na Lei Complementar 621/2012, em seus artigos 2º, inciso 4º e 6º caput, que dispõe que esta Corte possui autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira, competindo-lhe privativamente regular os direitos e obrigações legais de seus servidores. Considerando o disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 11.770/2008, bem como o advento da Lei Complementar Estadual 418, de 20 de novembro de 2007, publicado no Diário Oficial deste Estado do dia 21 de novembro do referido ano, que estendeu o prazo da licença maternidade das servidoras públicas efetivas de até 120 dias para 180 dias. Considerando que tal prorrogação deve ser estendida a todas as servidoras, em razão do princípio da igualdade, haja vista que a própria Lei Complementar número 46/94 estabelece em seus artigos 2º e 4º que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, sendo seu provimento efetivo ou em comissão. Considerando a Resolução 383/2008 do Supremo Tribunal Federal, que garante às servidoras gestantes ocupantes de carga efetiva e às servidoras ocupantes de carga em comissão, sem vínculo efetivo com a administração pública, a prorrogação da licença gestante por 60 dias sem prejuízo da remuneração. Considerando a Resolução 28/2008, Tribunal de Justiça deste Estado, que dispõe acerca da prorrogação da licença maternidade às servidoras gestantes ocupantes de cargos comissionados do Poder Judiciário Estadual, considerando ainda o ato número 1101/2009 da Assembleia Legislativa desse Estado, que institui o programa de prorrogação da licença, gestação e adotante, considerando, por fim, as reiteradas decisões dos tribunais superiores, em sede de mandado de segurança, relativas à concessão de prorrogação especial a todas as servidoras gestantes e adotantes, indistintamente em respeito ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Distribua a vossas excelências para conhecimento e posterior deliberação nos termos dos artigos 439, 4430 e 441 do Regimento Interno desta Corte, projeto de resolução que visa a prorrogação da licença maternidade às servidoras gestantes, ocupantes de cargos comissionados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, registrando que as despesas decorrentes da execução da resolução correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas dessa Corte. Esclareço que a presente data, hoje, deve ser considerada como marca inicial da contagem do prazo de 15 dias, previsto no artigo 441 da norma interna deste tribunal, relativo à apresentação de eventuais emendas por membros desta Corte. Aproveito também para informar que na próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de agosto corrente,
deliberaremos sobre a proposta de instrução normativa que estabelece as normas para a remessa e apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal, concessão de aposentadorias, transferências para reserva, reformas e pensões enviadas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, devidamente distribuída na 20ª sessão ordinária deste ano. Então, o projeto de resolução distribuído hoje é sobre extensão da licença maternidade para as servidoras comissionadas e vai ser votado no mínimo daqui a 15 dias, tendo em vista o prazo regimental. E na próxima sessão deliberaremos sobre a resolução de atos de pessoal que já foi distribuída anteriormente. Então agora a palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, conselheiro substituto e procurador para comunicações e registro. Senhor presidente. A palavra a conselheira Márcia Freitas. Solicito a inclusão em pauta do processo TC 6.792/2014. É uma representação com pedido de cautelar. Incluída, então. E dou ciência a este plenário que decidi monocraticamente pela notificação nos processos 2.648/2014, prestação de contas anual Prefeitura de Cariacica, 2.558/2014, prestação de contas anual Prefeitura de Cariacica, 2.661/2014, prestação de contas anual Fundo Municipal de Saúde de Cariacica, todos notificação por 30 dias. 2.552/2014, prestação de contas anual Câmara de Cariacica, 2.668/2014, prestação de contas anual Prefeitura de Presidente Kennedy, 2.645/2014, prestação de contas anual Prefeitura de Presidente Kennedy, 2.645, prestação de contas anual Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, e pela citação 30 dias, 2.661/2014, prestação de contas anual 2013 do IEMA, necessitação e notificação, 9.033/2013, Prefeitura de Anchieta, uma representação, 2.885/2013, prestação de contas anual 2012, Fundo de Educação de Alegre, prestação de contas anual processo 2.679/2013, prestação de contas anual 2012, FAFIA, e só. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, eu estou solicitando a inclusão em pauta do processo 4296/2014. É uma representação em face da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, em que decidi monocraticamente, com concessão de cautelar, que submeto a este plenário em face do artigo 124, parágrafo único da Lei 621, e solicito também inclusão em pauta do processo 3725/2014, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Aracruz, onde há discussão também sobre concessão de cautelar. E é só. Continua franqueada a palavra. Bom, encerrado a fase de palavra franqueada aos conselheiros, vamos então, devolução dos processos com pedido de vista, todos foram devolvidos, não é isso? Então, não é essa fase. Vamos passar então para a apreciação das medidas cautelares, com a palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, inicio um processo TC 4296/2014, decisão monocrática preliminar 1196/2014, que estou submetendo a esta Corte em face do artigo 124, parágrafo único da Lei 621. Tratam os autos de representação encaminhada nesse Egresso Tribunal de Contas pela Terceira Secretaria de Controle Externo, em razão de documentação protocolada pelo Dalto Perim, Prefeito Municipal de Venda Nova,
solicitando manifestação técnica dessa Corte sobre o Pregão Presidencial 106/2013, cujo objeto for a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis, lubrificantes e filtros através de cartão magnético, objetivando atender toda a frota de veículos da Prefeitura Municipal. A terceira Secretaria de Controle Externo elaborou manifestação técnica preliminar de folhas 1 a 15, entendendo que a suspensão do atual contrato de fornecimento é a medida mais prejudicial ao município, sugerindo não conhecer do pedido de solicitação de informação do gestor municipal, receber a presente documentação como representação, considerando que existe nos fatos narrados o risco de ineficiência de decisão, haja visto potencial de dano erário, que o presente processo tramite no rito sumário e notificação ao gestor, encaminhando cópia da íntegra do processo administrativo, da apresentar justificativo que se houver interesse sobre indicativos de irregularidades constantes na presente manifestação técnica, seja determinado ao gestor a realização de procedimento licitatório para a contratação de combustíveis. Em decisão monocrática preliminar, determinei a notificação na forma sugerida pela área técnica. Notificado apresentou justificativas, as folhas 114 a 783. O núcleo de cautelares elaborou instrução técnica inicial, afastando a irregularidade indicada na manifestação técnica relacionada à restrição à competitividade, aliado ao fornecimento de combustível, apontando indício de irregularidade nos seguintes itens: ausência de licitação para adquirir combustível, não obtenção de proposta mais vantajosa para a administração e preço de combustível fixado inadequadamente. Concluiu propondo, com fluxo no artigo 288, inciso 8, aprovado pela Resolução TC 26113 e da Lei Complementar 621/2012, a citação do prefeito municipal para que no prazo regimental apresente as razões justificativas necessárias com relação aos esclarecimentos aos itens já mencionados. Considerando ainda que o processo licitatório em comento foi homologado, estando o contrato decorrente em execução e tendo em vista os vícios apontados, opinou para que seja dada ciência ao diretor sobre a possível declaração de nulidade na ata de registro de preço em razão dos vícios apontados. O mesmo NAC elaborou manifestação técnica preliminar, considerando a necessidade de ser determinado ao gestor que inicie novo procedimento licitatório em prazo a ser definido pelo eminente relator para a contratação de combustível lubrificante ou, caso queira, a contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota com fornecimento de combustível lubrificante, desde já estabelecido parâmetro devidamente justificado para atribuição ao preço máximo a ser pago pelos insumos, em razão do que propõe a concessão de medida cautelar, determinando ao gestor que inicie o procedimento licitatório. É o sucinto relatório. O feito comporta julgamento monocrático, conforme artigo 56, inciso 2 da Lei Complementar 621, razão assiste ao corpo técnico, em face da elaboração tanto da manifestação técnica na origem do processo quanto da instrução técnica inicial e manifestação técnica preliminar, acompanhando integralmente, estou determinando ao gestor municipal, inicie o procedimento licitatório no prazo de 90 dias, conclua, objetivando a contratação de fornecimento de combustível lubrificante, ou caso queira, a contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível lubrificante, desde que seja estabelecido parâmetro devidamente justificado para a atribuição do preço máximo a ser pago pelos insumos, que seja encaminhada a instrução técnica inicial 1024/2014, a manifestação técnica preliminar 452/2014, devendo, para tanto, ser notificado nos termos preconizados, parágrafo 4º, artigo 307. Determino a citação com urgência, preferencialmente o meio eletrônico do senhor Dalto Perim, prefeito de Venda Nova, para que cumpra essa decisão, prazo prorrogável de 15 dias, apresente as razões justificativas do documento que julgar necessários. Estou determinando o acompanhamento da instrução técnica inicial 1024, manifestação técnica preliminar 452. Por fim, sejam os autos encaminhados à Secretaria-Geral de Controle Externo para a instrução do feito. Em face da decisão, devo a palavra à Excelência. Vamos colocar o processo em discussão. Encerrada a discussão, como voto o conselheiro Carlos Hanna. Acompanha o relator. Conselheiro Sérgio Abudibe. Já é o relator. Conselheiro José Antônio Pimentel. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Com o relator. Conselheira Márcia Freitas. Com o relator. Prossiga, conselheiro Abudibe. Processo a seguir, 3725/2014, é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Trata-se os autos de apresentação encaminhada a esse Tribunal de Contas pelo senhor Fábio Neto da Silva, relatando irregularidades no contrato 190/2013 com a empresa Brunete Projetos Corporação Limitada. A contratação tem como objeto a prestação de serviços continuados de conservação e manutenção corretiva e rotineira do prédio públicos de equipamentos educacionais no município de Aracruz. Insurge-se o representante contra aspectos que vão desde a ausência de quantitativa de reformas de serviços a serem executados por unidade educacional, passando pelo fato de que um dos sócios da empresa contratada, Brunete Projetos e Corporação, também ser responsável técnico da empresa MT Soluções e Serviços Técnicos Limitada, envolvido em suspeita de fraude processo licitatório convite 01/2013, até o valor elevado do referido contrato, da ordem de R$ 2.313.523, sem orçamento detalhado, em planilhas que expresse a demanda do serviço, composição de todos os custos por unidade educacional. Pede que seja concedida medida cautelar, suspendendo o contrato em caráter liminar, considerando a possibilidade de ocorrer prejuízo para o erário. Em atenção à decisão monocrática preliminar, negando a cautelar e notificando o gestor, o mesmo encaminha esclarecimentos às folhas 1188 a 1195, numeração 1205 a 1524. Núcleo de cautelar solicita apoio do núcleo de engenharias, uma vez que os pontos arguídos referem-se à área da mesma. Em manifestação técnica preliminar 443, opina pelo seguinte caminhamento. Em face das graves ilegalidades e exigências restritivas do caráter competitivo da licitação, citação dos responsáveis por apresentação de justificativas e, caso esta não seja aceita, opina que seja determinada a Prefeitura Municipal de Aracruz a declaração de nulidade do procedimento licitatório e, consequentemente, do contrato 190/13 em razão de vícios insanáveis, especificamente quanto ao desvirtuamento da contratação e falta de projeto básico. O núcleo de cautelares elabora manifestação técnica preliminar, opinando pelo conhecimento e recebimento da presente representação, concessão da medida cautelar determinando a autoridade competente que inicie imediatamente o procedimento licitatório a fim de eventualmente substituir o contrato vigente se abstém de prorrogar o contrato 190/2013. Notificação dos responsáveis para cumprimento da decisão, publicação e comunicação esta Corte de Contas, providências adotadas, dando ciência ao representante que a decisão de deferir ou indeferir a medida cautelar determinará também a oitiva da parte para que se pronuncie em até 10 dias. O mesmo núcleo de instrução técnica inicial, PI 1034/2014, opina pela citação dos responsáveis em razão dos seguintes indícios de irregularidades, deixando de imputar responsabilidade ao prefeito municipal em face da Lei de Desconsideração Administrativa, Lei 3337. As irregularidades são 3.1, desvirtuamento da contratação de serviços de conservação e manutenção e ausência de parcelamento do objeto. 3.2, falta de previsão da quantidade de serviços a serem realizados em cada unidade educacional. 3.3, não utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, na execução do serviço, disposição inadequada dos resíduos gerados na obra. 3.4, não reabertura do prazo para a formulação de proposta. 3.5, exigência de comprovação e realização de serviços executados exclusivamente por engenheiro eletricista. 3.6, exigência de qualificação técnica operacional. 3.7, exigência de quitação no CREA e no CAL. Considerando que o processo licitatório em comentos já foi homologado, estando o contrato dele decorrente em execução, opina que seja declarada a nulidade do processo licitatório, concorrência pública 05/2013 e, consequentemente, do contrato 190/2013, em razão de vícios insanáveis, especialmente quanto ao desvirtuamento da contratação e a falta de projeto básico, devendo o gestor público ser citado especificamente com relação a este ponto. Diante dessa possibilidade, sugere que seja a empresa contratada Brunete Projetos e Corporação notificada em homenagem ao princípio de ampla defesa dos contraditórios. É o sucinto relatório. Recebo feito como representação, discordando parcialmente do entendimento da área técnica, voto pela citação, preferencialmente por meio eletrônico, dos seguintes responsáveis acerca dos respectivos subitens nos termos propostos na respectiva inclusão técnica supracitada para apresentação no prazo de 10 dias das razões justificativas respectivamente. O senhor Saulo Rodrigues Meireles, irregularidade 3.1, 2 e 4, João Kleber Bianchi 3.1, 2, 5, 6 e 7, Ideoblande Zamperlini 3.4, Isso Fontinelli 3.4, Tânia Regina Amaral de Oliveira Santo 3.4, Júlio César Florentino Perini 3.4, Kellen Serra Barbosa 3.4, Ana Lúcia Machado Mazega, Wellington Mireles Carvalho e Venceslau Calisman 3.4, o último 3.3. Deixo de declarar a nulidade do procedimento licitatório e, consequentemente, do contrato, bem como de conceder pedido cautelar por não entender oportuno na fase processual, pois há o risco de perículo em mora reverso. Voto também no sentido de ser notificada a empresa contratada Brunete Projeto e Corporações para manifestar-se em igual prazo acerca dos fatos narrados na sobredita instrução técnica inicial. Seja encaminhado cópia da instrução técnica ITI 1034, manifestação técnica preliminar 443 e manifestação técnica preliminar 459,
de 2014, juntamente com os termos de citação e notificação. Por fim, cumpridas as etapas, sejam os autos encaminhados à Secretaria-Geral de Controle Externo para a instrução do feito em idêntico prazo. Como voto, eu vou a palavra, Vossa Excelência. Vamos colocar o processo em discussão. Encerrada a discussão, como voto o conselheiro Carlos Hanna, Acompanho o relator. conselheiro José Antônio Pimentel, Com o relator. conselheiro Sérgio Borges, Com o relator. conselheira Márcia Freitas, Com o relator. conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto relatou os seguintes processos. 4296/2014, concessão de cautelar determinando que o gestor municipal inicie imediatamente o procedimento licitatório, de modo que num prazo máximo de 90 dias conclua-o, objetivando a contratação de fornecimento de combustível e lubrificante, ou, caso queira, a contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível e lubrificante, desde que seja estabelecido o parâmetro devidamente justificado para a atribuição do preço máximo a ser pago pelos insumos, nos moldes preconizados pela área técnica na Instrução Técnica Inicial, ITI 1024/2014, e manifestação técnica preliminar 452/2014, determinando ainda a citação com urgência, preferencialmente por meio eletrônico, do senhor Dalto Perim, prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, para que cumpra essa decisão e, no prazo improrrogável de 15 dias, apresente as razões e justificativas e documentos que julgar necessários, após a SEGEX para instruir. Processo 3725/2014, pela citação dos responsáveis por meio eletrônico para apresentação de razões no prazo de 10 dias. Deixar de declarar a nulidade do procedimento licitatório, concorrência pública 05/2013, e, consequentemente, do contrato 190/2013, bem como de conceder o pedido cautelar por não entender oportuno nessa fase processual. Notificar a empresa contratada Brunete Projetos e Incorporação Limitada, após a SEGEX para instruir em 10 dias. Márcia agora, né? Com a palavra, a conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de representação com pedido cautelar inaudito altera parte, proposta por equipe técnica deste tribunal, em razão de indícios de irregularidade apurados no âmbito da fiscalização decorrente do Plano 47/2014, a seguir resumidos. 1. Aquisição de combustível de empresa proibida de contratar com o poder público local, intermediada pela contratação de serviço de gerenciamento de frota por meio de cartão magnético, contratos 143/12 e 100/2013. O número desse processo é 6.792/2014, é uma representação contra a Prefeitura de Presidente Kennedy, período de 2012 a 2014, responsável a senhora Amanda Quinta Rangel. 2. Contratação de fornecimento de combustíveis com infringência ao princípio da isonomia, restringindo a competitividade. Da análise dos processos administrativos 7.556/2012 e 2.248/2013, vê-se que o objeto de ambas as contratações foi a prestação de serviços de gerenciamento de sistema informatizado integrado para abastecimento de combustíveis para a frota municipal por meio de cartão magnético sem chip. Considera a equipe representante que a licitação visando a contratação de empresa de prestação de serviços de gerenciamento de sistema informatizado integrado por meio de cartão magnético, ao invés de licitação para aquisição de combustível junto a empresas fornecedoras de combustível, caracteriza infringência ao princípio da isonomia, artigo 37(11) da Constituição Federal, combinado com a Lei 8.666/93, artigo 3º, posto que ao se licitar em um mesmo lote a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico do abastecimento da frota, incluindo o fornecimento de combustíveis, está se colocando dois objetos diferentes no mesmo bojo, razão pela qual acaba por restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação, uma vez que o rol de fornecedores diminui consideravelmente. Observa a equipe representante que, sendo o único critério de julgamento levado em conta na definição da melhor proposta, o menor valor da taxa de administração para o gerenciamento da frota, deixa-se
deixa-se de considerar a melhor proposta referente à aquisição de combustíveis, que representa praticamente 100% do valor do contrato, referindo um dos objetos da realização do processo licitatório, que é a busca da proposta mais vantajosa para a administração pública. Contratação de serviço terceirizado de vigilância de atribuição da Guarda Municipal, contrato 108/2013. Considera a equipe representante que o objeto do contrato 108/2013, serviços de vigilância armada e desarmada, se confundem com as atribuições da Guarda Municipal contidas no artigo 1º da Lei 811 de 2009. Questiona a equipe a necessidade de terceirização de um serviço para o qual já existe um efetivo de servidores concursados e treinados para exercer tais funções. A equipe representante requer a concessão de medida cautelar para que 1. A Prefeitura realize o devido certame licitatório para aquisição de combustíveis. 2. A Prefeitura abstenha-se de adquirir combustíveis junto ao posto de abastecimento proibido judicialmente de contratar com a administração municipal. E 3. Que esse tribunal recomende ao Legislativo Local a sustação dos contratos 100/2013 com a empresa Policard Systems e Serviços, prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado integrado para abastecimento de combustível, e 108/2013, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, desarmada e eletrônica para atender as unidades administrativas. E 4. Este tribunal comunique o juízo civil de Presidente Kennedy acerca de possível descumprimento de decisão judicial proferida em processo judicial. O relatório passa a fundamentar a aquisição de combustíveis junto à empresa proibida de contratar com o poder público por intermédio do sistema de gerenciamento de frota. Conforme relatado pela equipe representante, a Prefeitura de Presidente Kennedy realizou, no exercício de 2012 e 2013, contratações de empresas especializadas em prestação de serviços de gerenciamento de sistema informatizado integrado para abastecimento de combustíveis por meio de cartão magnético para atender a frota de veículos do município. Em 2012, a administração aderiu à ata de registro de preços 51/2011 do município de Cariacica, Espírito Santo, na qual foi contratada a empresa Empório Card Limitada, EPP, por meio do contrato 143/2012, no valor de R$ 941.280. Em 2013, após o procedimento licitatório referente ao pregão presencial 17/2013, em 20 de novembro de 2013, foi assinado o contrato 100/2013 com a empresa Policard Systems e Serviços S.A., no valor de R$ 2.475.000. Face à liberdade de escolha do fornecedor de combustíveis, verificou a equipe representante que a quase totalidade das aquisições nos exercícios de 2013 e 2014 foi feita junto à empresa Petromax Comércio de Combustíveis Limitada, ME. Ocorre que essa empresa é polo passivo na ação civil pública, movida pelo Ministério Público Estadual, oriunda da operação realizada pela Polícia Federal denominada Lee Oswald, a qual deflagrou o suposto esquema de fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de verbas, além de pagamentos indevidos em contratos de serviços e compras de materiais. Nos autos da referida ação civil pública, em 10 de outubro de 2012, por decisão do juiz da Vara de Presidente Kennedy, foi determinada a proibição da empresa Petromax Comércio de Combustíveis Limitada, ME, de contratar com o poder público municipal, conforme se vê na decisão em verbis. Dessa feita, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, pelo que determina a proibição dos requeridos de ocuparem cargo público na administração municipal e a proibição de contratar com o poder público, dentro do lapso temporal necessário para o provimento final nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa, devendo-se abster de realizar qualquer contrato com os mesmos, tudo isso sob pena de multa diária no valor de R$ 30.000, a conta da data do aviso de recebimento ou intimação, sobretudo levando-se em conta os valores contratados. Fecha aspas. Assim, a aquisição de combustível por meio de cartão magnético, em sua quase totalidade, junto ao posto da referida empresa, indica mascaramento da proibição judicial de contratação com a administração pública. Observa a equipe representante que no município de Presidente Kennedy e nas rodovias que lhe dão acesso, existem outros possíveis fornecedores que poderiam atender a frota municipal. Isto posto, neste momento processual, concedo parcialmente a medida cautelar requerida pela equipe representante para determinar à Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy que não promova abastecimento de combustível junto ao posto Petromax em face da proibição judicial
determinada em processo. Quanto aos demais itens da representação, antes da análise da cautelar requerida, com fundamento no artigo 307, parágrafo 1º da Resolução TC 261/2013, decido notificar em caráter de urgência a Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, abrindo-lhe prazo de 5 dias improrrogáveis para que se manifeste sobre os fatos narrados na exordial, cuja cópia deverá ser encaminhada ao responsável junto com o termo de notificação. É como voto. Proclamado o voto, aliás, proferido o voto, vamos colocar em discussão. Pela ordem. Pela ordem, conselheiro Sérgio Abudib. É só para fazer um registro. Nós acabamos de participar aqui no processo 4926, que a área técnica nesse processo, relatado pela conselheira Márcia, entende que não é possível a contratação conjunta de empresa de gerenciamento de frota junto com combustível. No processo 4926, que acabamos de votar, a área técnica entendeu ser possível esta contratação, desde que seja estabelecido um parâmetro devidamente justificado para a atribuição do preço máximo. Eu estou fazendo esse registro e tem uma outra situação também relevante. No processo da conselheira Márcia, a área técnica está sugerindo que seja acionada a Câmara Municipal para seja sustado o contrato conforme a lei preconiza. Já no processo anterior, 4926, e que eu me insurgi contra, a área técnica sugeria que eu declarasse, ou melhor, a corte, o cancelamento do contrato. De forma que eu faço esse registro, porque são duas posições absolutamente divergentes dentro da própria área técnica. Seria interessante que esses processos fossem examinados pela SEGEX e não só encaminhados, para que pudéssemos ter, pelo menos, uma uniformização de ideias dentro da própria área técnica. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra a conselheira Márcia. O conselheiro Sérgio Abudib tem razão, mas, de qualquer forma, eu não estou concedendo medida cautelar. Não, eu percebi claramente, Vossa Excelência está absolutamente correta. Eu apenas estou aproveitando o momento para registrar dois posicionamentos absolutamente divergentes e que, se nós não ficarmos atentos, corremos o risco de, acompanhando a área técnica, tomarmos decisões absolutamente divergentes. Márcia. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro Sérgio Abudib, eu entendi perfeitamente a intervenção de Vossa Excelência, eu só estava querendo esclarecer, ou deixar bem claro, né, para os demais conselheiros. Antes de continuar a discussão, eu esclareço que o caso específico será levado à área técnica para uma solução desse problema. Ok? Então, continua a discussão. Encerrada a discussão, tivemos já o voto da conselheira Márcia, com o voto do conselheiro Carlos Hanna. Senhor presidente, vou acompanhar a relatora. Conselheiro Sérgio Abudib. Acompanho, Excelência. Conselheiro José Antônio Pimentel. Com a relatora. Conselheiro Sérgio Borges. Também acompanho a relatora. Conselheira Márcia, conselheira substituta Márcia Jacu Freitas, relatou o seguinte processo: TC 6792/2014, conceder parcialmente medida cautelar para determinar que não efetue pagamento à empresa proibida de contratar com a administração pública. Notificação, 5 dias. Isso aqui também não. Bom, passamos então à fase leitura de acórdãos e pareceres. Com a palavra o conselheiro Carlos Hanna. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, servidores, acórdão 454/2014, processo 218/2014, apensos
667, 2014, 668, 2014, 6214, 2012. Representação em face Prefeitura Municipal de Guarapari, edital de concorrência 08/2012, improcedência, não conhecer irregularidade do item 9.8 do anexo 4 edital, por não se tratar de matéria de competência do Tribunal de Contas. Revogar medida cautelar, recomendação, arquivar. É sócio. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio com o acordo 322/2014, processo TC 2422/2012, prestação de contas anual referente ao exercício 2011 do Fundo Municipal de Educação do município de Alegre. Aliás, município do Alegre. Regulares com ressalva, quitação, determinação, a SEGEX para monitoramento e arquivamento. Acórdão TC 323/2014, processo TC 7533/2013, apensos TC 5450/2004 e 5843/2007. Recurso de reconsideração. Ministério Público Especial de Contas, conhecer provimento parcial, manter multa, instaurar tomada de conta especial, recurso de reconsideração, não conhecer arquivamento. Processo TC 3385/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, Câmara Municipal de Rio Bananal, regular, quitação, arquivamento. Acórdão TC 361/2014, processo TC 2721/2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, DETRAN, regular, quitação, arquivamento. Acórdão TC 378/2014, processo TC 3462/2013, recurso de reconsideração, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola Espírito Santo, SIDA, contas irregulares, ressarcimento, prescrição de pena, pretensão punitiva, notificação ao gestor, recurso de reconsideração, conhecer, negar provimento, manter acórdão, arquivamento. Por fim, acordo TC 494/2014, processo TC 6860/2013, recurso de reconsideração, Câmara Municipal de Colatina, conhecer, dar provimento, reformular acórdão TC 131/2013, arquivamento. É só, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Borges. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira e mais pessoas aqui presentes, acórdão TC 422/2014, processo TC 7250/2011, apensos 1242/2007, 5406/2007, 7253/2011, 7261/2011, 7262/2011 e TC 7263/2011. Jurisdicionado Banestes, recurso de reconsideração. Conhecer, provimento parcial, regular com ressalvas. Reformular integralmente acórdão TC 332/2011, estender efeito aos demais recursos interpostos. Determinações a arquivar. Bom, Acórdão, não tem mais dois, presidente. Acórdão TC 504/2014, processo TC 9017/2013,
Prefeitura Municipal de Itapemirim. Representação, exercício 2013. Concorrência pública 003-2013. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de interesse de agir. Determinações a arquivar. Seguinte. Acórdão TC 505-2014. Processo TC 9018-2013. Prefeitura de Itapemirim. Representação, exercício 2013. Edital de concorrência 004-2013. Extinguir o processo em julgamento do mérito. Perda superveniente do objeto. Determinação a arquivar. É só, presidente. Passamos agora à fase de julgamento dos processos em pauta. Com a palavra o conselheiro Carlos Rana. Senhor presidente, senhores conselheiros, começamos com o processo 4014-2009, Prefeitura Municipal de Anchieta. Este processo, como houve pedido de vista do conselheiro Rodrigo Chamon, nós vamos adiá-lo para a semana que vem. Processo 7105-2010, Ministério Público Especial de Contas, representação, da mesma forma, também houve pedido de vista do conselheiro Rodrigo Chamon, então fica adiado. Processo 6787-2013, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, uma representação, tomada de conta especial, em face do Instituto de Previdência de Barra de São Francisco, exercício 2007 e 2012. Estamos votando pela revelia do senhor Elcimar de Souza Alves. Após encaminhamentos dos autos a SEGEX para prosseguimento feito. O próximo processo é o processo 6419-2012, uma denúncia em face da CESAM, Concorrência Pública 028-2012, a pedido de sustentação oral e por solicitação da parte, nós vamos realizar o julgamento na próxima sessão, dia 26/8. Próximo processo, 3950-2013, uma representação em face da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, edital de pregão eletrônico 011-2013, nós estamos acompanhando a área técnica e Ministério Público e votando pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 307, parágrafo 6º, com consequente arquivamento, dada a perda do interesse de agir, e pela recomendação aos atuais gestores, com fulcro no parágrafo 7º do artigo 329 do Regimento Interno, para que nos próximos editais de licitação, que visa a contratação de empresa de prestação de serviço de outsourcing, de impressão, que 1. Verifique a necessidade de existência de porta paralela em todas as impressoras, evitando a contratação de itens inócuos à prestação de serviço. 2. Analisem, especifiquem claramente as espécies de formato de arquivo necessárias. E 3. Evitem a utilização de textos ou expressões que possam gerar dupla interpretação. Bem como pelo encaminhamento de cópia da análise do edital aos atuais gestores da Assembleia para conhecimento. E seja dada ciência ao representante da decisão final a ser proferida. Não há divergência. O próximo processo é o processo 6416-2013, uma representação em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, edital pregão eletrônico 034-2013. Nós também estamos acompanhando a área técnica e o Ministério Público e votando pela extinção do processo sem julgamento de mérito e o consequente arquivamento pela recomendação dos atuais gestores,
para que se abstenha de incluir nos editais de seus certames licitatórios cláusulas que violem o princípio da competitividade e ocasionem restrição indevida à participação. Que seja dada ciência ao representante do teor da decisão final a ser proferida. Também não há divergência. Próximo processo é o processo 9356-2013, representação em fase Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, concorrência 03-2013. Também não há divergência. Nós estamos votando pela extinção do processo e consequente arquivamento, seja dada ciência, representante do tua decisão final, também sem divergência. Próximo processo, 9357-2013, também representação em fase Prefeitura de Barra de São Francisco, exercício 2013. Mais uma vez, acompanhando a área técnica do Ministério Público, estamos votando pela extinção do processo e consequente arquivamento da ciência ao representante. Próximo processo, 9358-2013, representação também em fase Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, exercício 2013. Mais uma vez, acompanhando a área técnica do Ministério Público, votando pela extinção do processo, consequente arquivamento da ciência. Processo 5611-2014, também representação em fase Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício 2014. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica e, tendo em vista o perículo em mora reverso, nós estamos votando pela, e não tendo reconhecido a existência de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, nem de risco de ineficácia de decisão de mérito, indefira cautelar requerida liminarmente, como consequência da existência de requisitos do artigo 306 do Regimento Interno, determina que os autos, ou voto que os autos passem a tramitar sobre o rito ordinário e sejam remetidos à área técnica para regular instrução. Também pela notificação da representante da decisão que for proferida. Também não há divergência. Próximo processo é o processo 6452-2013, representação, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. Estamos acompanhando a área técnica e o Ministério Público pelo arquivamento. Próximo processo é o 4501-2013, Câmara Municipal de Guarapari, uma consulta. Passo a leitura do voto. Estes autos têm por objeto consulta formulada a este Tribunal de Contas pelo senhor José Vanderlei Astori, presidente da Câmara Municipal de Guarapari, recebida e encaminhada ao relator, após atendidas as determinações do Gabinete da Presidência, em cumprimento ao artigo 234, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal. A consulta trata de dúvida formulada em tese, suscitada na aplicação de dispositivos legais concernentes à matéria de competência deste Tribunal de Contas, de acordo com o caput do artigo 233, combinado com o parágrafo 1º, incisos 1 a 4 do Regimento Interno, e refere-se à dívida previdenciária relativa aos servidores da Casa de Lei Municipal, que está sendo quitada parceladamente com desconto mensal no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Observada a ausência do expediente de parecer do órgão de assistência técnica e ou jurídica da autoridade consulente, exigência essa introduzida para o recebimento das consultas nesta Corte pela Lei Complementar 621/2013, Lei Orgânica, e repisada no artigo 233, parágrafo 1º do Regimento Interno, foi deliberada a decisão monocrática preliminar para que o consulente, no prazo de 15 dias, encaminhasse a esta Corte o documento faltante.
devidamente notificado, o gestor fez juntar aos autos ofício tal 07/2013, que encaminha em anexo parecer do Procurador-Geral do município. Encaminhados os autos à área técnica, esta inicialmente alertou da manifestação técnica de chefia que o parecer jurídico encaminhado não teria abordado todos os pontos questionados na consulta. Em despacho fundamentado, o então conselheiro relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, entendeu que o parecer apresentado pelo consulente atende de forma genérica ao requisito material e, por isso, o vício inicialmente apontado foi sanado em razão da juntada da peça técnica faltante. Encaminhados os autos à área técnica, esta elaborou instrução técnica 011/2014 e, após o Ministério Público de Contas emitiu seu parecer, as folhas 31 da Lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira. Foram então os autos encaminhados a este gabinete. É o relatório. Fundamentação. Após a análise do feito, percebe-se que a consulta trata de dúvida formulada em tese, suscitada na aplicação de dispositivos legais concernentes à matéria de competência deste tribunal, de acordo com o regimento interno, artigo 233. Nesse sentido, de acordo com as manifestações acostadas aos autos, tornam-se desnecessárias maiores considerações. Por conseguinte, ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na instrução técnica 11/2014, nos seguintes termos. Segue a indagação. Em determinado momento, a contabilidade da Casa Municipal de Leis apura a existência de débito previdenciário relativamente aos seus servidores junto ao INSS. Tem-se, portanto, caracterização de dívida do Poder Legislativo. A autarquia previdenciária, a seu turno, identifica não apenas o débito da Câmara Municipal, mas também dívida previdenciária do próprio município. Neste cenário, o INSS lavra autos e inscreve o débito como único relativamente aos dois entes. Necessitando da competente certidão negativa de débitos, o município convenciona com o órgão previdenciário o pagamento da dívida, e aqui estão incluídas as duas, de forma parcelada, com o pagamento das parcelas realizado através de desconto mensal e direto das verbas que lhes são devidas em razão do repasse do Fundo de Participação Municipal, FPM. Assim, a dívida previdenciária da Câmara está sendo paga pelo município. E tanto a Câmara quanto o município estão aptos, neste aspecto, a pleitear e receber a CND. No entanto, ainda consta do registro contábil do Poder Legislativo a existência de dívida previdenciária, pois que não pode ser baixada nem registrado seu pagamento, pois que não o fez. Em síntese, a dívida previdenciária é proveniente de contribuições não recolhidas ao INSS em época própria, gerando o lançamento e inscrição no órgão autárquico e o registro contábil na Câmara Municipal. B. Por expressa disposição constitucional, a responsabilidade fiscal aqui é única e exclusiva do Poder Legislativo Municipal. C. O município vem adimplindo com o pagamento parcelado através da retenção do repasse do FPM, nele incluída a dívida da Câmara Municipal. Neste exemplo, considerando a sua responsabilidade e obrigação, a Câmara Municipal de Guarapari deveria ressarcir o município da dívida previdenciária, da qual é titular e que está sendo quitada por ele, o município. Poderia ser da seguinte forma: a. Atualização do débito, segundo os índices oficiais, através da aplicação da taxa de juros de longo prazo, TJLP, desde a inscrição até a presente data, para a partir de então aplicar a taxa Selic. B. Dividir o valor atualizado pelo número de parcelas restantes. C. Mensalmente, restituir ao município o valor que aquele ente público passa através da rede de retenção do repasse. D. Ao final dos pagamentos, restituição, efetuar abaixo nos assentos contábeis da Câmara. Esse é o relatório. Mérito. Cuida presente consulta da existência de débito previdenciário junto ao INSS nos registros contábeis da Câmara Municipal relacionados
as contribuições de seus servidores, cujo pagamento está sendo realizado pelo município por meio de desconto mensal no repasse do Fundo de Participação Municipal. Questiona o consulente se o Poder Legislativo deve ressarcir a importância paga pelo Executivo, uma vez que a autarquia de praxe realiza a inscrição da dívida em nome do município. De plano, insta a ressaltar que, nos termos do ordenamento pátrio, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, podendo atuar em juízo apenas na defesa de seus interesses institucionais, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, conforme agravo regimental em recurso extraordinário. Câmara Legislativa, Distrito Federal, legitimidade para recorrer, capacidade para ser parte e estar em juízo. ADI 1557, legitimidade para a causa concretamente apreciada, ausência, precedentes. Por não constituir pessoa jurídica, o Legislativo Municipal não pode ser demandado para o cumprimento da obrigação tributária, conforme se extrai da decisão do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita. Tributário, contribuição previdenciária, ausência de recolhimento aos cofres públicos, Câmara Municipal, personalidade judiciária. A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, só podendo vir a juízo defender seus direitos institucionais. Cabe ao município e não à Câmara de Vereadores figurar no polo passivo da ação juizada pelo INSS, fundada em dívida oriunda do não recolhimento de contribuições previdenciárias de servidores municipais que nela desempenham suas funções. Recurso improviso. Ministro relator Garcia Vieira, primeira turma. Na impossibilidade de se cobrar o débito diretamente da Câmara, a dívida é inscrita à conta do município, que passa a sofrer todas as restrições advindas da inadimplência. É o que ensina Ítalo Romano Eduardo, em Verbes. A inexistência de débito em relação às contribuições devidas é condição necessária para que os estados, Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Celebrar acordo, contrato, convênio ou ajuste, bem como receber empréstimo, financiamento, aval ou subvenção em geral de órgão ou entidade de administração direta ou indireta da União. Assim, conquanto não seja o real devedor, o Executivo Municipal se vê compelido a efetuar a devida quitação, sob pena de suportar os entraves decorrentes da má gestão da Casa Legislativa. Embora órgão despersonalizado, a Câmara Municipal goza de autonomia administrativa e financeira, como bem demonstra o artigo 29-A da Constituição Federal. Tal autonomia veio consagrada na Constituição Federal em razão do princípio da independência e da harmonia dos poderes, que prevê a ausência de subordinação administrativa ou política, aliado ao mecanismo de freios e contrapesos, de forma a propiciar o equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um poder em detrimento do outro. Por todo exposto, tem-se que é do Legislativo Municipal a responsabilidade pela retenção e recolhimento dos valores devidos ao INSS relativos às contribuições de seus servidores, devendo o órgão ressarcir a dívida porventura assumida e quitada pelo município, devidamente corrigida. Quanto ao segundo questionamento feito pelo consulente, relacionado à atualização do débito, considerando que se trata de recomposição do erário municipal, da importância efetivamente expendida pelo Executivo e de responsabilidade do Legislativo, deve a quantia ser calculada com os mesmos índices utilizados na apuração da dívida, não cabendo a esta Corte de Contas tal definição. Sobre como se dará esse ressarcimento, se dividindo o valor atualizado pelo número de parcelas restantes ou por meio de descontos no repasse mensal à Câmara, cabe aos dois poderes acordarem quanto a melhor forma. Por fim, a baixa nos assentos contábeis da Câmara é consequência imediata da integral restituição dos valores devidos. Conclusão da área técnica. Por todo exposto, opina-se no mérito pela necessidade de restituição integral
pela Câmara Municipal da importância relativa a débito previdenciário sobre as contribuições de seus servidores, cujo pagamento vem sendo efetuado pelo Executivo Municipal, atualizada nos mesmos índices utilizados na apuração da dívida. Tal recomposição deverá ser efetuada de forma acordada entre os dois poderes, após o que se efetivará a baixa nos assentos contábeis da Casa Legislativa. Dispositivo. Ante o exposto, voto pelo conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, em consonância com a área técnica e a Procuradoria Especial de Contas, para que seja esta respondida nos seguintes termos: pela necessidade de restituição integral pela Câmara Municipal da importância relativa a débito previdenciário sobre as contribuições dos servidores, cujo pagamento vem sendo efetuado pelo Executivo Municipal, atualizado nos mesmos índices utilizados na apuração da dívida. Tal recomposição deverá ser efetuada na forma acordada entre os dois poderes, após o que se efetivará a baixa nos assentos contábeis da Casa Legislativa. Após comunicações de praxe e o trânsito em julgado administrativo, arquivos superintendentes autos. É como voto, por se tratar de consulta, eu vou para a Vossa Excelência. Vamos colocar o processo em discussão. Eu vou discutir, na medida que o presidente vota em consulta, e realmente parabenizo o relator Carlos Hanna por ter acompanhado aí a área técnica nessa questão da consulta, porque efetivamente quem responde como pessoa jurídica é o Poder Executivo, mas na realidade o recurso foi gasto pela Câmara, ela que deveria ter pago as contribuições previdenciárias, então ela tem que realmente arcar com isso, não só para organizar os registros contábeis, mas ela realmente tem que arcar. Mesma coisa, por analogia, aconteceria em nível estadual. Caso o Tribunal de Contas tenha alguma dívida, o Tribunal de Justiça, ou o Ministério Público, ou a Assembleia, que são órgãos estaduais, e o Estado fosse instado a pagar isso, não poderia o Executivo arcar com tudo. Arcar com suas despesas e também com despesas de outros órgãos que já têm um orçamento próprio. Então, realmente é muito salutar e pedagógica essa resposta à consulta. Continua em discussão. Encerrada a discussão, como voto, conselheiro Sérgio Abudib. Acompanho integralmente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho o relator. Conselheira Márcia Jacu. Com o relator. E eu também acompanho o relator. Prossiga, conselheiro Hanna. O próximo processo é o processo 6812-2014, recurso de consideração em face do acórdão 389-2014. Trata os presentes autos de expediente interposto pelo senhor Edelso Brandão Paulino, prefeito municipal em 2008, por intermédio de seu patrono, advogado Pedro Josino Cordeiro, protocolizado em 7 de julho de 2014, em face do acórdão 389-2014, a ser proferido nos autos do processo 3938-2009, referente ao relatório de auditoria ordinária de 2008, ainda não publicado. Conforme a informação da Secretaria-Geral das Seções, o acordo recorrido encontra-se em fase de elaboração naquele setor, não tendo ainda sido disponibilizado para leitura em sessão pelo relator, nem publicado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal. É o relatório. Fundamentação. Preliminarmente, observe que o recurso interposto tem natureza de pedido de reexame, vez que pretende a reforma de acordo a ser prolatada em processo de fiscalização na forma do artigo 166 da Lei Complementar 621/2012. De toda sorte, pelo princípio da fungibilidade dos recursos, reconhecido através dos artigos 154 e 244 do CPC e amparado no artigo 70 da nossa Lei Orgânica, recebo o presente expediente com pedido de reexame. Analisando as condições de admissibilidade deste, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o presente recurso cabível. Contudo, registra-se que até a presente data,
não se deu publicação do acordo recorrido, nem leitura deste em sessão plenária, segundo informação prestada pela Secretaria-Geral das Sessões destes autos. E, por consequência, o gestor não foi notificado formalmente da decisão deste colegiado. Desta feita, o recorrente interpôs recurso visando tornar sem efeito decisão de mérito ainda em fase de elaboração por esta Corte e pendente de publicação no Diário Oficial. Nos casos de recurso de reconsideração, pedido de reexame, o prazo para interposição é de 30 dias, conforme dispõem os artigos 166, parágrafo 3º e 164 da nossa lei orgânica. Este prazo tem seu termo inicial na data da publicação do acordo, nos casos de recurso, como determina o artigo 66, parágrafo único, também da lei orgânica. Para fins de interposição de recurso ou pedido de revisão, os prazos serão contados a partir da publicação da decisão, acordo ou parecer prévio. A apresentação do recurso, neste caso concreto, não foi feita dentro do prazo fixado na legislação pertinente. Não é por demais ressaltar que a Constituição de 88, em seu artigo 37, caput, alçou ao status de princípio constitucional da administração pública o princípio da publicidade. Desta feita, os atos legislativos curvam-se a este princípio constitucional e, por isso, devem ser publicados em órgão oficial para início de seus efeitos externos. É entendimento preponderante em nossos tribunais superiores o não acolhimento de recurso interposto antes de publicada a decisão recorrida na imprensa oficial, mesmo que a parte já tenha tomado conhecimento do decismo. Cito ementa, processo civil, embargo de divergência, recurso interposto antes da publicação do acordo recorrido, intempestividade, ausência de reiteração do recurso após publicação, precedentes do STF e do STJ. A simples notícia do julgamento não legitima a interposição de recurso. A existência jurídica e o conteúdo material do acordo somente se configuram com a sua publicação, sendo certo que somente a partir desta, ou da ocorrência da ciência inequívoca, é que se pode ter conhecimento do inteiro teor do julgado, até para que a parte possa ter todo o conhecimento do que foi publicado. Nesse sentido, a súmula 418 do Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade, recurso especial antes da publicação do acordo de embargo de declaração. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acordo. Para que seja conhecido um recurso, é indispensável que se observe, entre outros, o requisito extrínseco da tempestividade. É dizer, que este deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei. E sendo este apresentado fora desse interregno, o recurso não poderá ser conhecido por intempestividade. Por efeito de sua extemporânea interposição, não há como conhecer da manifestação, pois esta se insurge contra decisão carente de validade e, portanto, por absoluta falta de objeto. Pelo exposto, considero o mesmo como intempestivo, não obstante a possibilidade de que se interponha o pedido de reexame no prazo legal, ou mesmo que se ratifique em tempo oportuno a manifestação já apresentada. Não há, por consequência, que se fazer qualquer análise de mérito face ao exposto, não conheço desse pedido de reexame. Dispositivo. Ante o exposto, obedecido todo o trâmite processual, submeta a matéria à apreciação desta Corte, pugnando pelo seguinte voto: não conhecer do recurso por intempestivo, com amparo nos artigos 161 e 162 da Lei Orgânica, Lei 621/2012. Notificar o gestor para que, querendo, poderá interpor recurso pertinente no prazo regimental após a publicação do acordo, ou ainda ratificar o expediente já protocolizado no prazo permitido pela lei. A pensar estes autos ao processo de autoria 39/2009. As sessões para as comunicações processuais necessárias. É como voto, senhor presidente. Não há como apurar divergência, porque não há manifestação técnica. De qualquer maneira, na dúvida, é melhor colhermos os votos do plenário. Vamos colocar o processo em discussão.
Encerrada a discussão, como vota o conselheiro Sérgio Abudib? Acompanho integralmente. Conselheiro José Antônio Pimentel? Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges? Com o relator. Conselheira Márcia Freitas? Com o relator. Prossiga, conselheiro. O próximo processo é o 7099-2010, também adiado. Conselheiro Carlos Hanna relatou os seguintes processos. 4014/2009, adiado. 7105/2010, adiado. 6787/2013, revelia após a SEGEX. 6419/2012, adiado. 3950/2013, extinção do processo sem solução de mérito, arquivar recomendações, encaminhar cópias da ciência. 6416/2013, considerar prejudicada a análise por perda superveniente do objeto, extinção do processo sem julgamento de mérito, arquivar recomendação da ciência. 9356/2013, extinção dos autos ante a revogação do certame original da ciência. 9357/2013, extinção do processo, tendo em vista a revogação do certame original, com a consequente publicação do novo edital da ciência. 9358/2013, extinção do processo, tendo em vista a revogação do certame original, com a consequente publicação de um novo edital da ciência. 5611/2014, conhecer, indeferir cautelar, seguir sobre o rito ordinário, dar ciência, notificação. Processo 6452/2013, arquivar. Processo 4501/2013, conhecer da consulta no mérito pela necessidade de restituição integral pela Câmara Municipal da importância relativa a débito previdenciário sobre as contribuições de seus servidores, cujo pagamento vem sendo efetuado pelo Executivo Municipal, atualizado do mesmo índice utilizado na apuração da dívida. Tal recomposição deverá ser efetuada na forma acordada entre os dois poderes, após o que se efetivará a baixa nos assentos contábeis da Casa Legislativa. 6812/2014, não conhecer, notificação a pensar. 7099/2010, adiado. Proclamado o resultado, passa a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio relatando o processo 8571/2013, uma representação em face da Prefeitura Municipal da Serra. Estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, não conhecendo, em face da ausência dos requisitos de admissibilidade. Processo 6535/2013, um recurso de reconsideração, estou retirando de pauta. E, por fim, o processo 1573/2014, relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2013 da Prefeitura Municipal de Aracruz. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial da Lavra do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Vamos proclamar o resultado. Conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto relatou os seguintes processos: 8571/2013, não conhecer. 6535/2013, conhecer, provimento parcial, rejeição. 1573/2014, arquivar. Proclamado o resultado, passa a palavra ao conselheiro José Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira, doutor Heron, Ministério Público Especial de Contas, conselheiros substitutos, senhoras e senhores. Processo 4435/2013, a representação em face da Prefeitura Municipal de Vitória, tomada de preço 001/2013, Ministério Público Especial de Contas. Tratam os autos de representação formulada pelo Ministério Público Especial de Contas com pedido de concessão de medida cautelar narrando supostos indícios de irregularidade do procedimento licitatório tomada de preços número 001/2013 da Prefeitura Municipal de Vitória, cujo objeto licitado é a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de
Auditoria Fiscal Tributária para a análise das declarações de obrigações tributárias DOTs necessárias à apuração do índice de participação do município no produto da arrecadação do ICMS para o exercício 2014. Antes de manifestar-me quanto ao pedido cautelar, o Núcleo de Cautelares elaborou a Instrução Técnica Inicial número 707/2013, folhas 285 a 292, e sugeriu a citação do senhor Alfredo Jorge Mendes Borges para que apresentasse as justificativas pertinentes quanto às supostas irregularidades ali apontadas. Assim, determinei a citação do responsável, que encaminhou sua justificativa às folhas 301 e 307, informando que a administração pública entendeu por anular o procedimento licitatório de tomada de preço número 01/2013, publicado no Diário Oficial do Estado, dia 14 de outubro de 2013. Em sede de instrução técnica conclusiva ITC 121/2014, o NEC, após a apreciação das informações apresentadas pelo responsável, sugeriu conclusivamente a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto impugnado, com seu consequente arquivamento. O Ministério Público de Contas, através do parecer 2117/2014, de lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, pronunciou-se de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 211714, bem como pela determinação executiva municipal de Vitória, para que doravante evite promover procedimento licitatório com vista à contratação de empresa para o desempenho de atividade exclusiva da administração pública e ainda com vista a conferir efetividade aos comandos emanados, pugna no sentido de que a determinação a ser deliberada por esta Corte de Contas seja objeto de monitoramento nos exatos termos preconizados no artigo 194, número 5 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Decido. Diante do exposto, sem mais acrescentar, encampando o posicionamento do corpo técnico e ministerial, voto pela extinção dos autos sem análise de mérito por perda superveniente do objeto, com seu consequente arquivamento na forma do artigo 267 do CPC, aplicando subsidiariamente o artigo 70 da Lei Complementar 621/2012. Quanto à sugestão de determinação executiva municipal por parte do Ministério Público de Contas, deixo de acatá-la, pois apreendo que a matéria aventada nestes autos encontra-se sob análise em outros processos, ainda pendentes de julgamento desta Corte. Portanto, ante a ausência de posicionamento, ou seja, de decisão definitiva deste plenário sobre a questão ora posta, divirjo neste ponto do Ministério Público Especial de Contas. Cientifique-se o interessado teor desta decisão. Pode ter uma divergência aí, senhor presidente. Havendo divergência, vamos colocar o processo em discussão. Temos 1, 2, 3, 4. Encerrada a discussão, como vota o conselheiro Carlos Hanna? Eu acompanho o relator. Conselheiro Sérgio Borges? Acompanho o relator. Conselheira Márcia Freitas? Com o relator. Prossiga, conselheiro. Processo 9077/2013, eu solicito adiamento, senhor presidente. Processo 2819/2014, uma RRO, primeiro bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Guarapari, prefeito Orli Gomes da Silva. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento dos dados de prestação de contas bimestral, referente ao primeiro bimestre de 2014 da Prefeitura Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade do senhor Orli Gomes da Silva, e posteriormente arquivamento do feito. Processo 2820/2014, uma RREO, primeiro bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, responsável Henrique Zanotelli. Acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento do relatório resumido do primeiro bimestre de 2014 do município de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do senhor Henrique Zonatelli, e posterior arquivamento do feito. É somente, senhor presidente. Antes de proclamar o resultado, só esclarecendo que na proclamação do resultado do conselheiro, dos votos do conselheiro Sérgio Abudib, o processo 6535/2003 foi retirado de pauta. Agora, então, passamos à proclamação do conselheiro José Antônio Pimentel, relatou os seguintes processos.
4435/2013, extinção do feito sem resolução de mérito, arquivar. 9077/2013, adiado. 2819/2014, arquivar. E 2820/2014, arquivar. Passamos então a palavra ao conselheiro Sérgio Borges para a relatoria de seus processos. Obrigado, presidente. Processo 2622, 2014. Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Prestação de contas anual, exercício 2013. Responsável, Iranilson Casado Pontes. Acompanho o entendimento da área técnica do MP de Contas. Voto pela regularidade das contas apresentadas. Pelo senhor Iranilson Casado Pontes, frente à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEDURB, no exercício 2013. Na forma do inciso 1, artigo 84, Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal. Processo 3322/2013, Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, prestação de contas anual, exercício 2012. Responsáveis, Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes Pimentel. Acompanhando o entendimento estampado na ITC 1618/2014, bem como o posicionamento do MP de Contas, voto pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Rodrigo Coelho do Carmo e pelo senhor Marcelo Gomes Pimentel, secretários de Estado, frente à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, SEAD, no exercício 2012, na forma do inciso 1, artigo 84, Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis nos termos do artigo 85, no mesmo diploma legal. Processo 3244/2013, Prefeitura Municipal de Itapemirim. Prestação de contas anual, exercício 2012, responsável Norma Ayub Alves. Acompanho o entendimento da área técnica do MP de Contas, voto no sentido de que esse egrégio Tribunal de Contas emita parecer prévio dirigido à Câmara de Itapemirim, recomendando a aprovação da presente prestação de contas, apresentada pela senhora Norma Ayub Alves, prefeita municipal de Itapemirim, no exercício de 2012, dando-lhe a devida quitação. Processo 1776/2014, representação em face da Câmara Municipal da Serra, pregão presencial 006/2013, interessado, Globo Prestações de Serviço de Limpeza. A representação oposta pela Globo Representação Serviço de Limpeza contra a decisão proferida pelo pregoeiro oficial ratificado pela Câmara Municipal da Serra. Pregão presencial 006/2013. O representante alega ter havido rigorismo extremo na exigência da certidão referente ao atestado registrado pelo CRA, pelo CRA, muito embora tenha apresentado o atestado de capacidade técnica nos termos do item 10.3.4, letra B do edital, e nesse aspecto fora injustamente inabilitado do pregão. Requer, então,
deferimento de cautelar inaudita altera pars para suspensão do procedimento licitatório e, afinal, comprovada a irregularidade no julgamento, seja tornada sem efeito a decisão que a inabilitou, já que atendia plenamente a exigência contida no item 10.3.4, letra B, do edital e artigo 30, parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93. Se verifica que as questões oportunamente citadas e essenciais à resolução da controvérsia foram analisadas pela MTP 242/2014 de forma motivada, razão porque não se vislumbra em tese apontada afronta a decisão pela Câmara Municipal da Serra e artigo 30, parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93. A hipótese dos autos é simplória e, a meu sentir, assiste razão nos argumentos e na conclusão que chegou à área técnica. Fazendo uma leitura atenta do texto da lei, em confronto com a regra contida no item 10.3.4 do edital, nota-se que a redação é idêntica. Inclusive, diz que o atestado deverá ser registrado nas entidades profissionais competentes, fato que a representante não observou. Portanto, agiu de forma correta o senhor pregoeiro oficial em inabilitar a representante, porque o atestado apresentado por ela para concorrer ao pleito não estava devidamente demonstrado sua veracidade quanto ao registro no órgão competente, CRA, considerando que não fez juntada da respectiva certidão que torna o seu registro autêntico e regularizado perante o CRA do Espírito Santo. Foi exatamente o que pensou o legislador para assegurar a administração pública quanto à veracidade e conformidade dos dados, exigindo que os atestados fossem certificados pela entidade profissional competente. A concessão de medida liminar não pode constituir uma forma de se deslocar riscos de uma parte para outra. Se há iminente risco de dano, ele deve ser neutralizado, porém jamais com a simples transferência para a parte contrária, ante o exposto voto. Acompanhando o entendimento técnico, submeto ao plenário conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 177 concomitante com 81 da Resolução TC 261/2013 e artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666/93. Indeferir o requerimento de cautelar inaudita altera parte nos termos do artigo 307, parágrafo 3º da Resolução 261/2013, formulado pela empresa Globo Prestação de Serviço Limitada, por meio de seu sócio, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida. Determinar a tramitação dos autos sobre rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, já que os fatos narrados na representação merecem ser apurados por esta Corte de Contas. Notificar a representada para, nos termos do parágrafo 4º do artigo 125 da Lei Complementar 621/2012, preste as informações quanto aos termos da representação no prazo de 10 dias, para o que é decidido pelo envio de cópia daquela representação e da MTP 314/2014 do Núcleo de Cautelares, comunicar ao representante da decisão.
Prestadas as informações, encaminhe-se os autos à área técnica para elaboração da instrução técnica competente. Esse é o voto. Na divergência, podemos prosseguir. Processo 6807-2014, representação em face da Secretaria de Estado da Justiça, pregão eletrônico número 10/2014, interessado Multilimp Conservadora de Serviço Limitada, responsáveis Eugênio Coutinho Ricas e Regina Célia Mendonça. Representação com pedido de concessão de medida cautelar, noticiando indícios de irregularidades no procedimento de pregão eletrônico 10/2014, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços operacionais e de digitação de dados no INOPEM Espírito Santo, módulo de movimentação jurídico prisional. Notificados os responsávees para prestarem informações no prazo de 5 dias por meio de decisão monocrática preliminar 10/21/2014, as folhas 19, os mesmos apresentaram as informações às folhas 25 e 32, anexando cópia do procedimento administrativos. Caminhados os autos ao núcleo de cautelares, o mesmo manifestou-se por meio da manifestação técnica preliminar 438/2014, as folhas 1456 a 1462, no sentido da não concessão da cautela pleiteada. O representante informou a existência de 2 indícios de irregularidade, ambos no item 1.3.1 do anexo 7 do instrumento convocatório, entendendo que ocorreu restrição ao caráter competitivo do certame, a saber: a. Primeiro referindo-se ao item 13.1b, que trata da exigência de um atestado que comprove capacidade técnica operacional em licitação, cujas características, quantidades e prazo fossem semelhantes. B. Segundo, referindo-se à exigência de comprovação da experiência em objeto semelhante, no quantitativo mínimo de 40%, mencionando o item 1.3.1.b.1. Os notificados apresentaram informações no sentido que as exigências editalícias são consonantes às disposições legais, sendo que, inclusive, uma dessas foi analisada pela Procuradoria-Geral do Estado por meio de parecer 1512/2013, encontrado as folhas 179 a 185 dos autos. Quanto ao item 1.3.1.b, é contundente a área técnica ao afirmar que já se encontra pacificado o entendimento oposto ao apresentado pela representante. O Tribunal de Contas da União possui entendimento sumulado no sentido de ser permitida comprovação de capacidade técnico-operacional, fazendo ressalva de que a exigência de comprovação de quantitativos mínimos deve ser limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto. TCU súmula 263/2011. Para comprovação da capacidade técnica operacional das licitantes, e desde que limitada simultaneamente as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. Quanto ao item 1.3.1.b.1,
verifica-se que traz exigência mínima de 40%. Os notificados trouxeram como justificativa as informações da Procuradoria-Geral do Estado. Acertadamente, a PGE Espírito Santo informou que o entendimento do Tribunal da União é no sentido de que não sejam estabelecidos, a fim de avaliação da qualificação técnica operacional, percentuais mínimos superiores a 50%. Ocorre que, no presente caso, foram exigidos 40% referentes ao valor global, sendo a licitação dividida em 8 lotes. Desta forma, ainda que inferior aos 50%, apontados pelo TCU, a exigência de 40% sobre o valor global não condiz com o ordenamento jurídico. Com base nessas premissas, necessário se faz a análise dos requisitos para a concessão da medida cautelar, o fumus boniuris e o periculum in mora. No que respeita à fumaça do bom direito, este resta caracterizado parcialmente, tendo em vista a exigência de 40% sobre o valor global, conforme já mencionado. Relativamente ao perigo na demora, não resta possível caracterizá-lo, tendo em vista que o pregão foi realizado em 17 de março de 2014, estando os lotes arrematados. Considerando as informações prestadas, a representante adquiriu o edital em 10 de março de 2014 e não apresentou resignação na via administrativa, sendo que somente trouxe a esta Egrégia Corte de Contas a presente representação 4 meses após a realização do certame, o que é incompatível com a urgência da tutela pretendida. Isto posto, voto pelo conhecimento, recebimento e processamento da representação, na forma do artigo 99 da Lei Complementar 621/2012, para que seja liminarmente indeferida a tutela cautelar pleiteada. Seja liminarmente indeferida a tutela cautelar pleiteada, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, previsto no artigo 124 da Lei Complementar 621/2012, já que não configurado perigo na demora de acordo com as razões retroduzidas. Seja cientificada a representante do teor dessa decisão, conforme o mandamento do artigo 307, parágrafo 7º, do regimento interno do nosso Tribunal de Contas. Seja determinada a tramitação do feito sob o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos, constante do artigo 306 do regimento interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo, já que os fatos narrados na representação, em que pesem não fundamentarem concessão de cautelar, merecem ser apurados por esta Corte de Contas. Seja notificada a representada para, nos termos do parágrafo 4º, artigo 125 da Lei Complementar 621/2012, preste as informações quanto aos itens questionados na representação, no prazo de 10 dias, para que se envie cópia do documento e da MTP 438/2014, para o que se envie cópia daquele documento e da MTP 438/2014. É o voto. Processo 5044/2004, eu vou mantê-lo adiado, presidente, é só. Conselheiro Sérgio Borges relatou os seguintes processos: 2622/2014, regular quitação arquivar. 3322/2013, regular quitação arquivar. 3244/2013, parecer prévio pela aprovação e recomendação.
Processo 1776/2014, conhecer, indeferir medida cautelar, converter os autos para o rito ordinário, notificação 10 dias, dar ciência após a SEGEX. 6807/2014, conhecer, indeferir medida cautelar, dar ciência a representante, converter para o rito ordinário, notificação 10 dias. E processo 5044/2004, adiado. Proclamado o resultado, passa a palavra então à conselheira Márcia Freitas para a relatoria de seus processos. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 2700/2014, fiscalização ordinária, inspeção na Câmara Municipal de Cariacica, exercício 2006, decretar revelia do senhor Heraldo Lemos Gonçalves. Processo 9.599/2013, apensos 9.708/2013, 9.709/2013, 10.157/2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Aracruz, concorrência pública 10 de 2013, interessado Expresso Aracruz Limitada e outros, acompanhando a área técnica, Ministério Público de Contas, pela extinção do processo sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, consequente arquivamento e recomendação ciência. Processo 6.648/2014, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, consulta, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, não conhecer da consulta, pois não possui os requisitos de admissibilidade, caso concreto. Processo 2.442/2009, vamos ter adiado em função, esse processo tem voto do conselheiro substituto Marco Antônio, estou mantendo adiado, em função da ausência do mesmo, bem como o processo 1013/2011, também continua adiado. Também o processo 6.704/2009, voto do conselheiro substituto Marco Antônio, adiado. O processo 7.089/2001, Prefeitura Municipal de Vila Velha. Só um instante, conselheira, vai colocar em voto? Vai, esse aí, né? Vai colocar em julgamento? Sim. Então, esse aí, peço para assumir a presidência, conselheiro Carlos Rana, porque nesse processo eu declarei já a minha suspeição. Então, passa a palavra à conselheira para relatar o processo. Trata o presente processo de quitação do débito de 1.500 VRTE, referente à multa imputada ao senhor Jorge Alberto Anders, nos termos do acordo 7C, do acordo TC 51/2012, do processo TC 7.089/2001. Conforme termo de verificação 14/2012, atesta a Secretaria do Ministério Público de Contas a quitação da dívida tempestivamente em 20 de março de 2012, conforme comprovantes juntados às folhas 268, 262 e 268 do processo. O representante do Ministério Público de Contas, procurador Luciano Vieira, manifesta-se pela quitação dos autos em tela, assim contudo prover-lhe o saneamento nos termos do parecer de folhas 270 e 278. O relatório passa a fundamentar. O representante do Ministério Público de Contas pugna pela quitação sem saneamento, por entender que não há previsão legal de saneamento do processo na hipótese dos presentes autos. Isto porque o responsável foi condenado em face da existência de diversas irregularidades nos termos do Acórdão 51/2010. E de acordo com o artigo 57, parágrafo 2º da Lei Complementar 32/93, então vigente, a única possibilidade de saneamento ocorre quando houver liquidação tempestiva do débito. Ainda assim, se o tribunal tiver reconhecido a boa-fé e não houver sido observada outra irregularidade. Ocorre que o novo regimento interno, Resolução TC 261/2013, confere aos jurisdicionados em condenação neste tribunal, transitado em julgado até 7 de junho de 2013, a prerrogativa de prover o pagamento do débito em até 180 dias para que lhe seja conferida a quitação acompanhada do saneamento, conforme transcrito a seguir. Artigo 481. Nos processos com trânsito em julgado até a publicação dessa resolução, o responsável ou interessado que quitar integralmente o débito ou multa, no prazo de até 180 dias, a partir da publicação desta resolução, saneará o processo se não houver sido observado dolo ou má-fé.
Considerando que anteriormente os processos não estavam sendo instruídos para apuração de existência de dolo ou má-fé, e nem mesmo era feita uma análise subjetiva da conduta do gestor, entendo que o Tribunal de Contas deve promover o saneamento dos feitos que preenchem os requisitos descritos na Resolução TC 261/2013. O termo de verificação 14/2012, acompanhado do DUA, números tal, demonstra a quitação do débito devidamente atualizado de responsabilidade de Sr. Jorge Alberto Anderson, em cumprimento ao acórdão TC 51/2012. Isto posto, discordando do representante do Ministério Público de Contas, procurador Luciano Vieira, voto com base no artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, combinado com o artigo 481 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, por dar quitação ao Sr. Jorge Alberto Anderson em relação aos atos analisados no acórdão TC 51/2012, provendo-lhe o saneamento. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Eu gostaria de solicitar vista, Excelência. Então, vista ao representante do Ministério Público, devolvo a palavra ao presidente. Prossiga então, conselheira. O processo 6.531/2011 também tem voto do conselheiro substituto Marco Antônio e, apesar de ter sido adiado pela segunda vez, vou solicitar, continue adiado, solicitar ao plenário que continue adiado. Qualquer senso plenário continua adiado. Ok. Processo 4.134/2005, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, pedido de reexame da decisão TC 2356/2005, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela extinção do processo, com consequente arquivamento por perda do objeto do recurso. É só, senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 2700/2014, revelia do senhor Heraldo Lemos Gonçalves, 9599/2013, extinção do processo sem julgamento do mérito, arquivar a recomendação da ciência, 6648/2014, não conhecer caso concreto. Processo 2442/2009, adiado. Processo 1013/2011, adiado. Processo 6704/2009, adiado. 7089/2011 já foi presidido pelo conselheiro Hanna, que ficou em vista para o Ministério Público de Contas. Processo 6531/2011, adiado. E processo 4134/2005, pela extinção do processo. Passamos a palavra, então, ao conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 3643/2004 é uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral pelo Instituto de Previdência e Assistência do município de Alegre. Em atendida a notificação e acompanhando as manifestações da Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas pelo arquivamento. Processo 1608/2007 é um reexame, procedência da Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, diante da ausência do conselheiro Rodrigo Chamon, que emitiu voto de vista, e do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, que também emitiu pedido de voto vista. Eu vou pedir o adiamento para a próxima sessão. Eu só faria uma observação, presidente, que o conselheiro Sérgio Borges, ele pediu vista e devolveu o processo. Acredito que seria interessante apresentar o voto na próxima sessão junto com os outros, não é, conselheiro? Com certeza. Conselheiro substituto Marco Antônio, João Luiz Cota Lovati relatou os seguintes processos: 3643/2014, arquivar. 1608/2007, adiado. Registrar que o conselheiro Marco Antônio justificou a sua ausência devido às questões de saúde. Presidente, antes de encerrar, com a palavra, conselheiro Sérgio. Queria
justificar minha ausência nos 3 últimos dias. Na semana passada, apresentei um atestado médico na casa, porque fui fazer exame de rotina do problema que eu tive na garganta, que fez 11 meses. Fiz uma série de exames, ressonância, tomografia, endoscopia. Fui a São Paulo consultar também com o Dr. Paulo Pontes, além do Dr. Getúlio Camporês. E quero deixar registrado aqui que tive um diagnóstico que me deixou feliz, o que reforça a minha fé em Deus e nas orações que fazem por mim, e na bênção que Nossa Senhora sempre me concede, que eu estou curado do problema que eu tive, e que daqui para frente é só tomar os cuidados que são de praxe. Queria deixar aqui registrado, porque é uma notícia muito feliz para mim. Obrigado. Está certo. Registro então aqui a justificativa do conselheiro e que bom que está melhor. Hoje está solitário aqui, né? Se isso aqui fosse um bar que tinha um problema, né? Porque o lado de cá todo completo e o lado de cá apenas um, né? Então, nada mais havendo tratar. Após relatados 40 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a realizar-se no dia 26 de agosto de 2014, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.